Meu nome é Roberto, eu sou diretor de geração distribuída da Abra PCH, tá? E o nosso tempo é curto aqui. Eu vim trazer, além de uma breve apresentação da Abra PCH, uma análise, uma reflexão sobre o nosso mercado de geração distribuída. Então, para que vocês conheçam a Abra PCH, é a Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidráulicas. Então, basicamente, o nosso portfólio de associados são geradores de energia que tem CGHs e PCHs, a grande maioria são CGHs, né? Então, por aí vocês já entendem que o mercado de geração distribuída é um mercado extremamente importante para nós e, naturalmente, quando a gente defende, né, os direitos, né, que o gerador de energia hidráulica tem, a gente acaba entrando no contexto da geração distribuída, né, e acaba estando junto com as outras fontes renováveis. Então, de certa forma, nós da Abra PCH buscamos, né, condições melhores para a geração de energia no mercado de geração distribuída compartilhada, né? Então, basicamente, esse é o nosso trabalho, né? Participamos ativamente da formulação da Lei 14.300, continuamos, né, atuando junto à ANEEL para que a gente consiga, de fato, ter uma regulamentação que permita que o mercado cresça, né, com o potencial que ele tem. Então, esse é o nosso trabalho perante a associação, é defender, né, o gerador para que ele, de fato, consiga crescer da forma que o mercado tem potencial, ok? Mas o que eu queria falar para vocês aqui, já que o nosso tempo é curto, é fazer uma análise do mercado de geração distribuída. Aonde que a gente está, até onde que a gente pode ir, em que momento a gente se encontra agora, né? Eu vejo a gente falar muito pouco sobre isso, né? O nosso crescimento ele é exponencial, ele é sem precedentes no Brasil e talvez no mundo, em termos de crescimento, de capacidade instalada de novas fontes de geração, né? Como o professor falou aqui antes de mim, são praticamente mais de 1 giga de energia instalada por mês, e se a gente olhar isso na história, nós nunca tivemos isso no país. Mas como todo mercado, como tudo na vida, existe uma saturação, e não somente uma saturação, mas uma mudança de tendência no mercado. E é bastante importante que a gente leve isso em consideração quando a gente fala de um mercado em que todos nós aqui estamos envolvidos, né? Então, o que eu quero trazer para vocês é uma nota técnica da EPE, né, que traz, de certa forma, a perspectiva de crescimento de mercado desde que a geração distribuída foi criada, tá? Então, basicamente, esse estudo ele faz uma análise baseada da primeira vez que nós tivemos esse estudo, que ele foi lá de 2013, justamente quando a resolução 482 entrou em vigência, até os dias de hoje. E aí a agência ela faz uma comparação daquilo que ela previa com aquilo que de fato está acontecendo todos os anos, e todas as vezes que ela fez uma revisão da previsão dela, ela comparou no outro ano se ela estava certa ou estava errada de acordo com aquilo que ela mesma preveu. E qual que é o resultado que a gente teve? Então, basicamente, vocês podem ver que a linha do realizado, né, em torno de 16 GB, esse estudo é do ano passado, o desse ano ainda não saiu. Então, se você olhar isso e comparar com, por exemplo, o estudo de 2022, né, a capacidade que eles preveram, que a ANEEL preveu em 2012, em geração distribuída até ano passado, era que a gente chegasse numa marca de 2.000 megawatts de potência instalada, senhores. Pasmem vocês. E hoje nós temos quanto? 16.000 megawatts de potência instalada, ou seja, ela errou 8 vezes aquilo que estava previsto. Dá para dizer que a culpa foi deles? Não, não dá para dizer. Olha quanto a gente tinha 0. Olha quanto a gente tinha ali em 2018, né? Por mais que você considerasse na questão estatística e tudo mais, dizer que o mercado ia dar um salto para 16.000 megawatts de potência é algo que eu acho que até o mais otimista, né, dos otimistas diria que talvez fosse improvável. Mas o que eu quero dizer com isso no final das contas, tá? Qual que é o recado desse slide? A gente fala muito aqui que, putz, tá difícil conectar, né? As concessionárias hoje estão dificultando a nossa conexão. Os níveis de conexão estão aumentando, eles saem de 3.8, vão para 34, vão para 69, vão para 138, né? A subestação que ficava a 10 quilômetros agora fica a 30, né? Concordo com todos vocês que existe sim uma resistência da concessionária em facilitar a vida daqueles que querem se conectar.
Isso é ponto pacífico entre nós aqui. Mas a gente precisa reconhecer também que isso aqui não estava no planejamento deles. Se você pegar uma cidade com 10, 20 mil habitantes, que você tem uma subestação lá, né? Uma cidade pequenininha, talvez ela tivesse 5 megawatts de reserva para os próximos anos ali de BEI disponível para conexão, que levaria talvez 10 anos para chegar nessa potência. Chegou uma usina de 5 mega e lotou aquilo lá, de um dia para a noite, né? Então, reconhecemos que, com certeza, as concessionárias, por muitas vezes, não seguem o que está na resolução, não seguem os parâmetros de menor custo global, criam dificuldades de comunicação para que a gente, de fato, consiga conversar com elas, mas a gente precisa também reconhecer que existe uma saturação técnica das redes que foi ocasionada por um crescimento de mercado não previsto pelo mais otimista dos estudos, ok? Bom, mas da onde vem esse estudo? Da onde ele veio? Como que ele é aplicado? Qual é a origem desse estudo? Então, basicamente, esse estudo ele faz uma análise de mercado em que ele cria um funil. Esse funil começa da seguinte forma: se eu estou criando um produto novo, qual que é a totalidade de consumidores que eu tenho, né, desse mercado? Obviamente que em nada que você cria, dificilmente você vai conseguir atingir 100% desse mercado. Então você acaba tendo um mercado nicho, que normalmente esse mercado nicho ele vai ser o mercado daqueles adotantes que vão ter uma maior rentabilidade ou um maior benefício com isso. Depois disso você tem o mercado potencial, ou seja, aqueles que estão naquele mercado, mas que têm capital para fazer, têm estrutura física para fazer e têm vontade de fazer. E depois disso você tem aquele que de fato investe. Então essa metodologia que a ANEEL utilizou, ela se baseou em critérios de mercado que levam esse critério, né, para a adoção da perspectiva de crescimento. E aí, com base nisso, desses adotantes, né, que você tem uma velocidade desses adotantes, que é o que a gente chama de curva S. A curva S é um estudo que é utilizado no mundo inteiro para dizer como vai ser o desenvolvimento desse produto no mercado. Então, você sempre começa com o perfil dos inovadores, que é aquele cara que você bateu na porta e acreditou na tua ideia, que não tem ninguém que fez, e ele justamente gosta de ser aquele cara que diz que foi o primeiro a fazer. Então, você começa com esse. Depois desse, você tem os adotantes iniciais, né? Por quê? Porque o inovador ele é o cara que acredita. Ele é aquele cara que aposta se dá certo ou se não dá, né? É o primeiro cara que está disposto a errar. Então, ele adota, aí você consolida com ele, e depois você tem os adotantes iniciais. Aquele que depois que está um pouquinho consolidado, ele aposta na tecnologia, né? Depois disso, quando você começa a ter o efeito manada, que um começa a ver o que o outro faz, o que o outro faz, que é legal o que o outro faz, você começa a ter a maioria inicial, ou seja, você começa a conquistar a maioria do mercado. É aí que a curva faz a primeira perna do S. É aí que você começa a ter, de fato, o crescimento exponencial desse mercado. Depois disso, você tem a maioria tardia, que são aqueles que começam num segundo momento a investir depois que a tecnologia está totalmente consolidada e você não tem mais dúvida se o negócio é bom ou não. Basicamente, eles terminam ali de fazer. E depois você tem os retardatários, onde basicamente você já consolidou a maior parte do mercado e você acaba ficando com uma segunda parcela em que você dobra a curva e você termina de fazer a curva S. Então essa é a metodologia que foi adotada pela ANEEL justamente, né, para prever o crescimento de mercado e principalmente para medir em que nível de maturação está o nosso mercado de geração distribuída hoje. Tá? Para vocês terem uma ideia, esse estudo já foi aplicado para várias tecnologias que todo mundo aqui conhece. Algumas delas você reconhece que elas foram muito bem. Vamos pegar a geladeira ali, o refrigerador, né? Foi muito bem, cresceu. Agora tivemos outras tecnologias, né, que não tiveram o mesmo sucesso. Se você pegar, por exemplo, o videocassete, ele teve um rápido crescimento, depois ele caiu, provavelmente por quê? Porque mudou a tecnologia. Mas você vê que de uma forma ou outra, todos esses produtos tiveram um efeito de uma curva S, né? Em que alguns você teve um aprimoramento mais rápido, outro menos, mas de fato todos passaram por essa tecnologia, né? E na nossa geração distribuída e no nosso mercado, como é que nós estamos? Então a ANEEL, ela fez esse estudo
baseado em olhar cada um dos submercados da geração distribuída e analisar como que está a nossa curva S em cada uma desses mercados. Então, aqui você tem os submercados, o comercial de alta tensão, que basicamente são as usinas de mini geração, tá? Comercial de baixa tensão, microgeração, comercial remoto, ou seja, geração e consumo em outro local, tanto alta ou baixa tensão. Aqui entram as usinas tanto de alto consumo remoto quanto de geração compartilhada. Você tem as unidades residenciais e você tem o residencial remoto. A curva azul, ela determina como que está a linha de tendência dessa curva S. E a curva preta é o crescimento desse mercado. Ou seja, à medida que você tem um crescimento mais rápido, a tua curva S ela tende a ser mais acelerada. E depois disso, isso aqui na verdade é um resumo de todas as concessionárias do país. Ou seja, para você formar essa linha de tendência, você precisa olhar qual que é a curva, qual que é a maturação do mercado de todas as concessionárias do país. E foi exatamente isso que ela fez. Então, para cada um desses mercados que vocês estão vendo aqui, cada uma dessas linhas que vocês estão vendo aqui, ela significa uma concessionária, tá? E o que a gente pode dizer disso aqui de uma forma muito lógica? Se eu olhar, por exemplo, o comercial de baixa tensão, onde você já tem uma curva um pouco mais deitada, considerando que 2022 é onde a gente tem a linha tracejada, você repara que o comercial baixa tensão é onde você tem a maior parte das linhas ultrapassando a linha pontilhada e começando a deitar. O que isso quer dizer? Que o principal mercado com maior viabilidade e com a maior tendência de velocidade de crescimento é o consumidor comercial baixa tensão. Ele tem um consumo de energia mais alto, ele paga mais, ele tem maior poder aquisitivo para investir. Então, me parece lógico que a conclusão seja de que o mercado se torne mais maduro. Se eu olhar as linhas também, provavelmente a linha que está mais próximo e já deitou primeiro é a linha onde o preço da energia da concessionária ele é mais alto. Afinal, se eu tiver um prazo de retorno maior, se eu estiver pagando mais pela energia, eu vou estar mais motivado, de fato, a investir nesse mercado. Como eu vou estar mais motivado, mais gente vai investir, a tendência é que aquele mercado sature primeiro. Então você pode chegar à conclusão aqui também de que quanto maior o preço da energia, né, mais para a direita você está, maior a tendência de que o mercado sature antes. E se o preço da energia for mais barato, você tende a estar para o lado esquerdo. Então aqui a gente chega a uma conclusão de que alguns mercados, em algumas concessionárias, nós temos a curva S começando a deitar. Ou seja, nós temos uma situação em que, eventualmente, alguns mercados eles já estão saturando. Quem aqui é de Minas Gerais ou a quem aqui não tem algum conhecido em Minas Gerais que não saiba que está com dificuldade de alocação dos créditos de energia gerado por alguma usina? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar isso. Por quê? Porque começa a haver uma saturação de mercado. Depois que você satura o mercado, ele acabou? Não, ele não acabou. Você acaba tendo outras oportunidades de explorar outros mercados. Por exemplo, se o mercado do baixa tensão ele já está saturado, em compensação você tem o mercado do comercial remoto que quase nenhum ultrapassou a linha e quase ninguém começou a deitar. Ou seja, existe uma grande oportunidade tanto no comercial remoto quanto principalmente no residencial remoto. O que isso quer dizer? Que o mercado de geração distribuída ele tende a migrar para um mercado B2C, desculpa. Começamos atendendo grandes empresas, né? Começamos atendendo contas maiores, agora a tendência é que haja uma pulverização muito grande no consumo da energia, diferente do que acontece hoje, ou aconteceu muito mais, né? De você ter uma concentração maior dessa energia nas unidades consumidoras. Por quê? Porque esse cliente está acabando. Bom, meu último slide aqui, meu tempo está estourando, mas qual que é a reflexão que eu quero trazer para vocês, tá? Eu vejo muito pouca gente falar desse assunto de saturação de mercado, tá? E eu gostaria que vocês utilizassem isso como uma métrica, como uma base para tomada de decisão. E principalmente compreendessem que, de fato, o mercado em que vocês estão atuando, ele não simplesmente tem que ser norteado pelo preço da tarifa de energia da concessionária, mas sim também pela capacidade, né? Pela capacidade que esse mercado tem de absorver esta energia. Eu não tenho dúvida que o mercado tem capacidade de absorver essa energia. Isso não é o ponto.
mas o ponto é o quanto esse preço de energia vai oscilar. Provavelmente, em Minas Gerais, daqui 5 anos, quando vários ativos estiverem pagos já, o preço da energia ele seja vendido por um valor fixo, mais ou menos como a internet. Você vai contratar 500 kWh mês de energia por R$ 69,90. Por quê? Porque a oferta vai ser muito grande, os ativos devem estar quitados e amortizados, e o que importa a partir daí é a receita recorrente, né? Isso deve ser uma tendência que deve acontecer com outras concessionárias em outros locais. E eu gostaria de trazer essa provocação para que vocês, de fato, né, olhem não somente a viabilidade de cada projeto com a tarifa de hoje, mas que também olhem questões voltadas à saturação de mercado para fins de análise de viabilidade de longo prazo, ok? Meu tempo acabou. Esse é meu contato. Obrigado. Foi um prazer estar aqui.